falar um pouco sobre esse caso aqui que me chamou atenção aqui na internet, né? Para começar, eu gostaria de deixar bem claro aqui que nós chegamos num ponto onde a igreja está tão longe, tão longe, tão longe do evangelho real do Senhor Jesus Cristo, que ela colocou desculpa para tudo. Todos aqueles males espirituais que Jesus curava, todos aqueles demônios que Jesus mandava embora, tudo que Jesus desfazia com a sua vida, a igreja atual arrumou um jeito de tratar como doença, como algo que não necessariamente vai ser curado, porque talvez seja alguma coisa que vem da sua família, alguma maldição, alguma doença hereditária. Assim como eles têm classificado hoje, né, a depressão. Dizem que a depressão é uma doença. Quando a pessoa está doente, ela quer a cura da doença. Quando a pessoa está doente, ela quer a salvação daquele momento ruim. Eu conversava essa noite com uma pessoa e conversávamos exatamente sobre isso. E uma pessoa disse assim: não, mas o meu pai, ele é fumante desde tanto tempo, então é uma doença, ele é fumante, ele bebia também, e o alcoolismo é uma doença. Alcoolismo é uma doença. E nós falávamos sobre o cheiro de cigarro, né? Aí uma outra pessoa também falou, é uma doença, o alcoolismo é uma doença, o cigarro, né? O vício do cigarro é uma doença. E eu ali ouvindo aquilo e falei, vamos raciocinar um pouquinho? Vamos. Aí a pessoa tá. Eu falei, tudo bem, vou fazer umas perguntas simples para você. Cigarro, ele é uma doença? Ou é um vício? A pessoa relutou um pouco. É um vício. Eu falei, tá. A pessoa, o ato de fumar é uma doença? Ou é um vício? A pessoa está viciada. A pessoa relutou um pouquinho, né? Não querendo admitir, mas a pessoa está viciada. Então, o álcool é uma doença? Ou ele é um produto que vicia? É um produto que vicia. E quem bebe o álcool? Quem bebe? É uma pessoa doente? Ou é uma pessoa viciada? Aí a pessoa por essa ótica, a pessoa viciada. Então ela vício. Falei, muito bem, viu? Só que, infelizmente, a gente não tem como entrar nesse passo a passo com cada pessoa e esclarecer isso, até porque as pessoas não querem saber, elas preferem rotular. Eu falei, se você trata o álcool, o alcoolismo, a pessoa viciada em álcool
como um doente, você vai curá-la? Você vai conseguir curar essa pessoa? Aí ela falou assim, não. E você vai fazer o quê? Dar remédio. E remédio cura? Não, remédio remedia. Remédio não cura. É para remediar. Tanto é que quando a pessoa está em crise de abstinência de álcool, droga, de cigarro, qualquer coisa que seja viciante, o corpo dela começa a demonstrar sinais de irritabilidade, tremores, falta de ar e vários outros, sudorese, e vários outros sintomas que são o quê? Sintomas da abstinência ou da ausência daquele produto que a pessoa acostumou a ingerir ou a injetar ou a inalar no seu corpo. Partindo desse princípio, como eu falei, é bem mais fácil rotular como doença. Que dependendo do caso, você vai lá, exemplo, eu tô com depressão. Vai lá, beleza. Rotula ele com depressão, taca ali uns 2 ou 3 remédios de tarja preta e de tempo em tempo vai, como se diz na linguagem, ajustando a dose. E vai fazer o quê? Aumentando a dose. Só que não te falam, e não falam para o viciado ou para o depressivo, que o uso prolongado e contínuo desses remédios causam a depressão em um grau mais profundo e o desejo de suicídio. E não dizem isso, simplesmente receitam os remédios. Aí depois foi mais um caso, poxa, infelizmente perdemos fulano, perdemos Beltrana, né? Eu não estou falando daquilo que eu não conheço. Felizmente e infelizmente eu conheço isso de perto, trabalho na área da saúde. Então a igreja, ela está fazendo a mesma coisa. Várias coisas que são espirituais, nitidamente, biblicamente espirituais, tá? A igreja está tratando como doença. E mesmo se ela tratasse como doença da maneira correta, não haveria tantos doentes assim, porque em nome de Jesus essas pessoas seriam curadas. É uma perda sem tamanho esse rapaz aí. É algo que, assim, não tem como mensurar o valor da vida dele. Não tem como. Não tem preço. Nada que eu possa falar vai trazer a vida dele de volta. O próprio Espírito Consolador é quem pode consolar os familiares, né? Mas estamos falando aqui de como a igreja atual tem tratado alguns desses vários males que Jesus muitas das vezes retirava em uma fração de segundo. O que aconteceu com o evangelho de hoje? A notícia diz aí, jovem atleta, pregador, a igreja perde, né? Um jovem atleta e pregador. Eu vou ver se eu tenho tempo agora para entrar nos comentários. Bem provavelmente vai estar, alguns defendendo a questão da depressão. Olha só que absurdo, né? Nossa, tem muita gente que fala assim, olha, gente sem noção, falando que depressão não é doença, que, né, respeitem a família, ou, sei lá, e isso é gente sem conhecimento, que fala por emoção. Eu estou falando daquilo que eu conheço, daquilo que eu vejo. Eu lido com pessoas depressivas, né? Eu sou um ser humano também. Me entristeço muitas vezes. E por que eu sei que depressão não é doença?
Porque o próprio Jesus me cura de tudo, tudo. Dos males do meu corpo, nos males da minha mente, dos males da minha alma, de tudo. Então por que as pessoas estão mesmo dentro das igrejas, estão retirando suas vidas o dom de Deus? Será que é uma doença que está por aí se espalhando como uma epidemia, como uma pandemia? Lembra que há um tempo atrás era uma febre, uma onda de pastores se suicidando? Um foi encontrado pendurado na varanda, com uma corda no sítio dele, o outro se queimou. Me mandaram um vídeo horrível, eu vi, para ver como é que está a situação espiritual desse mundo aí. Me mandaram um vídeo horrível de um pastor que, além de retirar sua própria vida, ele não fez isso de uma maneira qualquer, não. Ele bebeu gasolina, a gasolina, jogou no corpo todo dele, posicionou o celular, ou seja, ele tinha certeza, ele queria ter certeza de que ninguém ia conseguir salvá-lo. E para onde que ele foi? Para um monte, onde provavelmente ali se faziam orações há tempos atrás, antes dele se matar. Quem sabe, provavelmente até ele mesmo já não foi ali algumas vezes. E aquele pastor bebeu a gasolina, jogou em cima dele e riscou um fósforo. E o vídeo é terrível. Dava para ver na expressão dele que ele tentava segurar os gritos de horror, os gritos de terror, para que não desse tempo de ninguém socorrê-lo. Eu vi esse vídeo, por isso eu estou falando isso hoje. É uma tristeza constatar a fraqueza e o quão longe a igreja atual está de Deus. Eu faço uma pergunta para você refletir. Quantas guerras aquele pastor já não lutou sem nenhum ombro para ele poder chorar? Quantas lutas ele já venceu por outras pessoas, mesmo estando machucado, mesmo estando quebrado, destruído por dentro? E eu faço aqui um alerta também, porque eu ajudo a cuidar de várias pessoas, mesmo que isso não seja exposto. Cuide da sua alma, cuide do seu espírito, busque a Deus, se fortaleça, porque Satanás não brinca de ser diabo. Cuidado com o falso evangelho, cuidado com as falsas mensagens triunfalistas que você vai vencer, que isso, que aquilo, que você não vai perder nenhuma. Mentira. Eu sou servo do Senhor Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e eu perco muitas lutas para Satanás. Mas sabe por que eu continuo? Porque a tumba está vazia. Quando foram procurar ele lá, o anjo apareceu e disse: mulher, por que procuras dentre os mortos aquele que vive? Eu quero dizer para todos os que estão em depressão, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo.
Ele está vivo. Jesus está vivo. Tem jeito. Tem solução. Ainda tem o norte para você caminhar em direção a Ele. O seu propósito ainda não está no fim. Essa doença não vai te parar. Estou falando da doença física. Essa perturbação espiritual não vai te consumir em nome de Jesus. Você vai vencer esses demônios em nome de Jesus. Essa casta de demônios que a maioria das igrejas não está tendo poder nenhum de expulsar, porque são fracos, não conhecem a Deus, estão longe de Deus, não sabem quem Ele é de verdade. É muito triste constatar isso, saber que Jesus vive e que aqueles que se chamam pelo seu nome, ou estão mortos por dentro, andando como zumbis espirituais, mostrando uma maquiagem bonita pelo lado de fora, ou estão retirando as suas vidas. Que triste constatar isso. Que triste. Quero dizer a você que ainda não é o fim. Ele está vivo. Ele ama você. Não faça isso. Não faça isso. Aqui, ó, o que eu falei? Aqui, um comentário aqui, ó. Depressão é algo espiritual. Doença não faz a pessoa tirar a própria vida. Com certeza. Tá certa essa pessoa aqui. Olha esse outro comentário de cima aqui, ó. Nem sempre sorrir significa estar feliz. Sorrisos escondem muito mais que lágrimas. Tá certo. Foi esse jovem que o bispo Edir Macedo estava falando sobre uma forma tão ríspida? Sobre de uma forma tão ríspida? Não sei, isso aí eu já não sei. Provavelmente sim. Mas não tenho certeza. Jesus, ora todas as noites por pessoas com depressão. Que o Senhor tenha misericórdia da sua alma. Vamos analisar depois esse comentário dessa psicanalista cristã aqui. Aqui, ó. Esse comentário aqui, cantar na igreja não te liberta. Pregar na igreja não te cura. Se eu pudesse, eu apertava a mão dessa pessoa. Que definição bíblica e maravilhosa. O que cura e o que liberta é Jesus. E se quem canta, e se quem prega, e se quem toca, e se quem está lá organizando todos os eventos, estiver sem uma vida com Deus, estiver longe do verdadeiro Jesus, vai morrer, inclusive sem salvação. Inclusive sem salvação. E é uma tristeza constatar isso. Sou psicanalista cristã e sei a importância que é o cuidar de todas as áreas de nossa vida. Algumas vezes as pessoas focam só na área espiritual e esquecem de olhar para suas emoções e sentimentos. Existem feridas e emoções que precisam ser tratadas e por isso é importante a terapia para o autoconhecimento. Já vou parar aqui. Qual terapia precisa alguém que diz ter o Espírito Santo? Algum terapeuta é mais poderoso e tem uma capacidade mais profunda e cirúrgica do que o Espírito Santo que conhece você de dentro para fora? Você prefere confiar a alguém que estudou em livros do que confiar àquele que após a cruz passou a morar dentro de você? Discordo desse comentário aqui porque não há nenhum psicanalista, nenhum psicólogo. Você já viu algum psicólogo curar a depressão? Já viu algum psicanalista curar depressão?
Eu conheço história de pessoas que estão há anos e anos fazendo terapia. Com terapeutas, com psicólogos, tomam remédios fortes e não são pessoas curadas. Só estão protelando o mal, estão maquiando o mal. O final do comentário dela: o relacionamento com Deus se torna maravilhoso quando a gente compreende e toma posse da nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade está em É um erro, é um erro separar corpo, alma e mente. Se Jesus veio, ele é Espírito, veio em carne, morreu, seu corpo morreu, se entregou por nós e passou a habitar dentro de nós. É um erro separar essas coisas, se ele tem poder para tudo isso. É lamentável a perda desse jovem aí, e que esse vídeo sirva de alerta, né? Sirva de alerta. E que Deus abençoe.